Graças a paz, irmãos. Bom dia. Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler capítulo 1, nos versos 9 até o fim do verso 13. Filipenses 1, de 9 a 13. Diz assim: Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. Muito bem. Essa carta de Paulo, a carta aos Filipenses, é conhecida como uma das cartas da prisão. É mais uma das cartas que Paulo escreveu quando estava preso. Paulo era assim, né? Quando ele estava solto, ele pregava, quando ele estava preso, ele escrevia. Então, ele aproveitava quando ele estava preso para escrever essas cartas, porque ele tinha tempo à toa, né? Aí ele escrevia cartas como a de Filipenses. E essa carta foi escrita mais ou menos no ano 60, enquanto Paulo estava na prisão. Não foi dessa vez que mataram Paulo. Paulo morreu 8 anos depois, 9 anos depois de ser preso outra vez. Nessa ele ainda seria solto. E ele estava muito otimista. Se você ler a carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma carta animada. Ela é uma carta onde a prisão não abalou muito ele, não. Não que as outras tenham abalado, mas na última ele tinha certeza que ele ia morrer. Agora nessa, parece que ele sabia que ele ia ser solto. Então ele está bem tranquilo com relação à prisão dele. Mas essa carta de Paulo aos Filipenses, nesse trecho que a gente leu, ela nos traz uma revelação e um estudo, um ensino, uma aplicação muito inteligente, muito interessante para nós que vivemos igreja. Eu sempre que eu converso com o Leandro aqui na igreja, quando a gente está fazendo reunião, planejamento, alguma coisa assim, eu faço uma frase, e já acho que até caiu no nosso uso comum, do tanto que eu repito ela, de que a gente tem que ter olhar de púlpito às vezes para fazer algumas coisas e para tomar algumas decisões. E essa frase ela faz algum sentido se você já veio aqui. Se você não veio, te convido a vir aqui, a assistir o culto daqui, participar do culto daqui, cantar no coral daqui, fazer alguma coisa daqui de cima, interpretar em Libras. Quando você está daqui, as coisas são diferentes, parece uma outra igreja. Porque quando você está aí, você meio que vê algumas cabeças na sua frente e eu aqui em cima, nesse momento. Quando estava no louvor, você vê algumas cabeças na sua frente e o pessoal do louvor. E você vê a coisa acontecendo. E a perspectiva ela é diferente de quando você está aqui. Muito diferente da perspectiva de quando você está aqui. Daqui de cima, eu consigo ver todos vocês. Eu não vejo um ou o outro. Não tem ninguém aqui que está aqui dentro hoje, nesse momento agora, que eu não consigo ver. Até o pessoal que está atrás do computador eu consigo ver daqui. Eu não consigo ver porque eu sou cego, mas assim, eu sei que elas estão ali, você entende? Mas assim, quando eu estou de lente, quando eu estou sem óculos é porque eu estou de lente, então eu consigo enxergá-los de fato. Mas assim, é uma perspectiva completamente diferente. É muito transformador para a gente. Porque quando você está aí de baixo e você vê eu aqui, você consegue no fim do culto falar assim: Rafael não pregou bem hoje, ele estava cansado, ele estava com rinite, passou a noite inteira com rinite, e aí ele está com essa voz esquisita e ele não está pregando legal hoje. Você consegue, porque eu sou um e você está daí de baixo olhando para mim. Quando você está daí de baixo olhando aqui, você fala: nossa, o pessoal errou no louvor, não está tão bom. Quando você está daí de baixo, você consegue olhar e ter algumas críticas muito pontuais, muito diretas. E você consegue, às vezes, ter decisões ou opiniões fracionadas. Quando eu digo do púlpito e da nave da igreja, eu não estou falando literalmente das cadeiras e daqui de cima. Eu estou falando de percepção. Quando você tem a percepção de que você é um no meio de um monte, você normalmente vai ter decisões, opiniões fracionadas. E aí vão surgir críticas, aí vão surgir incômodos, aí vão surgir percepções que elas não fazem
parte da realidade verdadeira da igreja. Quando você está daqui de cima, você tem uma visão do todo. E quando você vê o todo, as suas percepções mudam. Porque, por exemplo, quando você está aí de baixo e você vê o pregando, você fala assim, eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Ou você fala assim, nossa, hoje ele está se estendendo, já tem 10 minutos que ele está pregando, não vai a lugar nenhum. Ou às vezes você vai falar assim, nossa, ele pregou muito rápido hoje, né? O culto acabou, vixe, olha, não é nem 9h20 já acabou. São as suas percepções. Só que daqui de cima, eu estou falando com 60 pessoas. Eu preciso fazer as 60 me entenderem. Eu preciso explicar para 60. Eu preciso de que todas elas consigam entender mais ou menos a mesma coisa. Eu preciso falar para o mais simples e para o mais rebuscado. Eu preciso falar para o que estudou menos e para o que estudou mais. Eu preciso explicar para aquela pessoa que não está prestando atenção em mim, e eu estou vendo que não está prestando atenção em mim, e para que está prestando atenção em mim não está entendendo nada. Eu tenho que falar para o adolescente que nunca estudou nada disso que eu estou falando, e para a pessoa que já tem pós-graduação em teologia, que está entendendo tudo o que eu estou falando. Eu preciso falar para a pessoa que está sentada olhando para a minha cara e para o que está olhando para o celular e não está olhando para mim. E eu estou vendo todas elas ao mesmo tempo. E eu tenho que explicar para todas elas ao mesmo tempo. É muito complicado estar nessa posição. É muito mais fácil estar na outra posição. Mas não é só porque você está sentado aí que você não tem que ter a mesma percepção de mim que estou aqui. Quando você vem aqui em cima e participa de alguma coisa aqui olhando para a igreja, você começa a entender que a igreja ela é um conjunto, ela não é um indivíduo. E que eu preciso atender todos esses indivíduos. E que, portanto, nem sempre as críticas, ou as reclamações, ou os incômodos, ou as chateações fazem sentido quando você olha para a igreja inteira, ao invés de olhar para o indivíduo. E que também, uma vez que nós somos um corpo e não indivíduos que estão aqui, as críticas, as reclamações, os problemas e as dificuldades fazem parte das críticas, das reclamações, das dificuldades do todo e não do indivíduo. Então, quando você olha para mim e você fala assim, o Rafael hoje está meio assim, a igreja hoje está meio assim, você não pode olhar para mim como um indivíduo. Você tem que olhar para mim daqui de cima do púlpito, eu faço parte desse conjunto. Eu não sou um cara só, eu faço parte do corpo junto com vocês. Eu sou parte de vocês quando eu estou aqui. Se você subir aqui para pregar, eu não vou ficar incomodado com o que você está falando, ou com isso, ou com aquilo. Talvez eu fique incomodado comigo. Poxa vida, faltou eu ajudar ele nisso, faltou eu contribuir daquela forma. Olha, se eu tivesse feito tal coisa, o que eu posso fazer para ajudar? Tem que ser assim. A gente tem que fazer parte de um corpo. Voltando para o texto, olha só, Paulo está preso, ele está preso sozinho, ele não está preso com todo mundo, mas ele manda uma carta para os filipenses falando, olha só, a minha prisão contribui para o nosso avanço do reino, eu estou orando por vocês, orem por mim, nós estamos juntos, mesmo que eu esteja aqui, isolado, preso, separado de vocês, eu faço parte de vocês e vocês fazem parte de mim, eu estou preso junto com vocês, eu não estou preso, sou separado de vocês, vocês estão presos junto comigo quando eu estou preso. Nós temos um compromisso e um vínculo. Se eu não estou conseguindo fazer alguma coisa hoje porque eu estou na cadeia, façam vocês. E aí o que acontece como resultado da carta aos filipenses? Avanço do evangelho. A igreja de Filipos começa a crescer. Paulo não pode pregar. O que nós vamos fazer? Pregar? E aí as pessoas começam a pregar o evangelho. A Grazi não pode cantar no louvor hoje. O que nós vamos fazer? Vamos nos levantar e vamos cantar no louvor hoje. Olha só, o som não está funcionando. O que eu vou fazer? Vou criticar o pessoal do som. Não. Vamos se juntar, vamos vir mais para frente, vamos prestar atenção, vamos fazer mais silêncio para que a gente consiga fazer com que o culto aconteça do mesmo jeito. Olha só, hoje em dia, a gente está com falta na escala sei lá, na bateria ou no baixo. O que eu vou fazer? Eu sei tocar, eu vou entrar para a escala e eu vou começar a ajudar aqui. Ao invés de eu criticar, ao invés de eu me separar, ao invés de eu me destacar, olhar daí de baixo aqui para cima e falar, eu estou aqui isolado e eu vou criticar tudo o que está acontecendo, como se eles fossem indivíduos separados de mim, eu vou passar a fazer parte desse corpo e o que acontece com eles acontece comigo. Tá acontecendo um problema, olha só, a gente nunca consegue chegar e saber se a porta está aberta ou se a porta está fechada. O portão sempre fica ali, tem hora que está aberto, tem hora que está fechado, tem hora que está aberto, tem hora que está fechado. Sabe o que você faz? Ajuda. Toma parte no corpo, participa dele. O que Paulo nos indica é exatamente isso. Olha, eu oro para que vocês tenham a compreensão plena e estejam prontos para tudo. Por quê? Porque eu que estou preso, estou aqui por causa do evangelho. Você que está solto, está aí por causa do evangelho. Você que pode contribuir por causa do evangelho. A gente é um só. A gente é um só.
E sendo um só, o que acontece com vocês acontece comigo, o que acontece comigo acontece com vocês. A gente não pode olhar a igreja da perspectiva de quem está sentado aí, que é olhar para algo acontecendo aqui. A gente precisa olhar para a perspectiva de quem está aqui, que é fazendo algo para quem está aí. Porque se todo mundo que estiver aí na cadeira tiver a mentalidade e a perspectiva como se estivesse aqui em cima fazendo, a coisa acontece completamente diferente. Porque mesmo que você esteja aí embaixo, quando a gente estiver louvando a Deus, você vai entregar o seu melhor louvor, como se você estivesse aqui em cima e as pessoas estivessem prestando atenção em você. O louvor vai ser diferente. Quando um de nós estiver aqui fazendo a oração e a intercessão, se você daí estiver orando e intercedendo, como se o microfone estivesse na sua mão e você tivesse que conduzir a igreja em oração e intercessão, você vai orar diferente. Se quando um de nós estiver aqui em cima pregando, você estiver aí embaixo sentado, prestando atenção, se dedicando, lendo a escritura, abrindo, marcando, escrevendo, como se você estivesse aqui pregando para todo mundo e tendo o esforço de se fazer compreendido, mas já que você está sentado fazendo o esforço de compreender, o entendimento e aproveitamento da pregação vai ser completamente diferente. Se quando alguém estiver interpretando em Libras, você estiver daí fazendo os gestos junto, aprendendo, prestando atenção e entendendo, vai ser outra maneira da gente se aproximar disso. Se você estiver na recepção, se você vê que está faltando alguém na recepção, e você vai e você toma parte nisso, se você se integra como se fosse você o responsável por fazer o culto acontecer, o culto acontece de uma maneira completamente diferente. A igreja depende de nós. Nós somos um corpo só. Tudo o que acontece aqui é para todos nós. Mesmo que eu seja ouvinte, quando alguém interpreta, interpreta para mim. Porque quem está se aproveitando da interpretação é meu irmão, é membro meu, é um braço meu, uma perna minha. Mesmo que o MIM esteja funcionando lá e eu nem tenha filho, é para mim que o MIM está funcionando. Porque está abençoando os meus. Parte do meu corpo. Você entende? Tudo o que acontece dentro da igreja faz parte do nosso corpo. Enquanto Paulo está preso, nós que estamos soltos precisamos trabalhar. Nós somos um só corpo e nós precisamos viver assim. O que dói em um, dói em todo mundo. Nós precisamos estar todos aqui em cima no púlpito quando o culto acontece. É olhando para a igreja inteira, em tudo que a gente faz. A gente não pode se dar o direito de olhar para nada que acontece dentro da igreja e falar assim, são eles. Eles estão fazendo, eles estão acontecendo, eles estão errando, eles não estão... Não. Nós estamos fazendo, porque nós somos uma só igreja. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra que lemos agora pela manhã. Te agradecemos pelos ensinos, pelas compreensões, pelos incentivos que a sua palavra nos traz. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor toque os nossos corações e as nossas vidas e nos ajude, Pai, a sermos uma só igreja. Como Filipenses 2 vai nos ensinar, que nós tenhamos uma só forma de pensar e uma só forma de agir, que nós sejamos uma unidade para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Nós queremos ser uma igreja única, uma igreja que se ama, uma igreja que se serve, e que assim, Pai, prospera o evangelho do reino, para que todos conheçam a tua luz e a tua salvação, Senhor. Te louvamos por esse dia, te louvamos por esse domingo, por essa escola bíblica, em nome de Jesus que nós o fazemos. Amém.